Fala galera, hoje aí tô convidando vocês para a gente fazer a manutenção juntos nessa maquininha de solda aqui, ó. Uma maquininha da Sumig, uma máquina de 250 ampere, a Hawk 255, tá? Então, nosso cliente, ele, vou tampar aqui o nome dele só pra gente não ver, reclama que os potenciômetros, né, esse de corrente aqui, velocidade do arame, e esse de solda ponto não estão funcionando, tá? Mas, como vocês viram ali no início do vídeo, eu fiz uma limpeza nela, saiu toda aquela poeira, então já tá bem diferente assim em relação ao que tava ali, tem muita poeira, muito pó mesmo. Tô trazendo aqui um caninho, ó, pra espalhar. E fazendo essa limpeza, eu já observei algumas coisas aqui, né? Então vamos lá, ó. Desse lado aqui tá tudo tranquilo, de boa. Mas desse lado especificamente, se a gente olhar, ó, a primeira coisa, o engate rápido tá quebrado ali, então é uma coisa que já precisa ser substituída. Essa emenda aqui, ó, onde vem a resistência e o cabo terra, provavelmente estava encostando na carcaça. Então olha só como que fica, ó. Ó. Então a isolação no cabo derreteu e provavelmente estava dando choque no operador lá, no soldador, né? Outra coisa também que pode ter sido causado por isso aqui é aqui, ó, a ponte retificadora, né? Esse diodinho aqui, ó, ele está quebrado, ó, tá vendo? Então, ó, essa ponte aqui está comprometida. Vai precisar ser substituído também. Mas aí agora vamos ligar o equipamento para ver como que ele vai se comportar. Então galera, coloquei uma tochinha aqui, a máquina já está ligada, né? Agora a gente vai fazer os testes. Quais são os testes? Ver se está entrando o contator, ver se o motor está girando. E se tudo estiver ok, medir tensão de saída, né? Então vocês observam aqui que, como eu já mostrei lá, ó, isso aqui está errado, né? Não pode ficar assim. Mas eu vou deixar assim só para a gente fazer o teste para vocês confirmarem, tá? Então, ó, eu estou acionando a tocha aqui, ó, não está entrando o contator. Como que eu sei? Porque ele não está fazendo barulho, né? Mas o motorzinho do arame está girando. Vou mostrar aqui para vocês. Então, ó, ao acionar aqui, ó, o motor gira. Porém, ó, o contator aqui, ó, essa peça branca aqui, ó, não tá entrando. O que significa? Significa que a máquina não vai entrar. Então, pode ser vários fatores que pode acontecer isso. E eu tô fazendo isso de propósito, para todo mundo entender. Essa máquina aqui, ela é de um cliente que usa a tensão em 380 volts, né? E a minha rede trifásica aqui é de 220 volts. Então o que pode ser? Pode ser que eu estou usando 220 e a máquina está habilitada para 380. Então eu vou colocar ela em 380 para a gente ver o que acontece. Então galera, já coloquei em 380 o transformador trifásico. Vou ligar ele aqui. Vamos ligar a máquina para ver. Máquina ligada. E vamos fazer o acionamento. Agora sim. Ligou o computador. Se a gente observar aqui, falar um pouquinho mais alto por causa do ventilador, né? Se a gente observar aqui, ó, o eu acionar, ó, entra o contator. Quando eu soltar o gatilho, ele conta um tempo e depois abre, né? Então, ó, acionei, ele entra, soltei o gatilho, ele sai. Esse é um dispositivo do Burning Back, que é essa plaquinha junto com esse potenciômetro. Se a gente zerar ele para de fazer esse efeito, ou diminui. Então, ao acionar, solta, já sai.
pressiono, solto e já sai. Assim por diante. Para que serve o burning back? O burning back serve para diminuir aquela ponta de arame que sobra quando você para de soldar. É para isso que serve. Legal? Então aí, ó, primeiro passo, né, de uma máquina é sempre observar qual a tensão que ela está, né? Essa daqui, por exemplo, estava em 380 volts trifásico. Jander, por que a gente tem que colocar a máquina na tensão certa? Vamos supor que o seu cliente lá use a máquina em 380 e você vai testar ela em 220. Quando a gente fala em máquina eletromecânica, né, a gente tem um transformador, né, que faz ali o coração da máquina junto com a ponta retificadora. Esse transformador, se você liga ele em 220, você usa um tanto do enrolamento dele. E se você usa ele em 380, você usa mais enrolamentos, né? Do primário, no caso. Portanto, se você ligar ela em 220 e o cliente lá usa em 380 e ele está com problema no enrolamento do 380, pode ser que você não ache o problema fazendo o teste em 220. Por isso é importante testar na tensão do cliente, ok? Então, galera, já coloquei um arame na máquina, coloquei também o gás. Vou fazer uma solda com a máquina, mas já adianto que ela não vai soldar legal, tá? Vejam que ela está na posição aqui 6, era para a máquina derreter bem já, e ela não vai estar legal por conta daquele problema na ponta retificadora, mas é importante fazer o teste para ver os outros itens, né? Então, vamos lá para o teste. Então tá ok, a máquina tá funcionando legal, tá soldando de acordo, né? Sempre lembrando, gente, que o importante quando for fazer solda, usar todos os EPIs, tá? De segurança, máscara, luva de proteção. A gente que não coloca, que é o nosso teste aqui é só solda ponta, né? Então se você ponteia, mede corrente e às vezes precisa ser bem dinâmico, precisa se fazer correndo. Mas é importante, se for trabalhar com solda, cuidar bastante da segurança, para não queimar a vista, não queimar a pele, enfim, não se machucar, né? Então, fica a dica aí, beleza? Então, o resumo da ópera daí, pessoal, é o seguinte, né? Na verdade, a máquina não está com problema no potenciômetro aqui, né? Também não está com problema nesse cara aqui, né? Da velocidade. O grande problema na verdade, a questão dessa ponta retificadora aqui, que tem alguns diodos dela aí estão abertos, né? Por isso que estava com esse problema. E o problema foi causado por esse curto-circuito aqui, né? Fechado aqui, talvez encostou na tampa, né? E aí acabou, ó, danificando aqui o nosso diodinho aqui, ó. Vendo? Alguns deles aí dentro lá estão soltos, o que faz a corrente ficar mais baixa do que precisa. No restante a máquina tá ok.